Olá, boa tarde! Um lugar naturalmente mágico, lindo, às margens do Velho Chico. Assim é o povoado Curralinho, que fica no município de Poço Redondo, no sertão sergipano. O Terra Serigi de hoje fará um passeio pelo vilarejo de casas modestas e de moradores simples, com muitas histórias sobre cultura e devoção. A principal delas é a passagem pela comunidade do beato e líder religioso cearense Antônio Conselheiro. As primeiras povoações de Poço Redondo datam do final do século XVII às margens do Riacho Jacaré, região que pertencia antes ao município de Porto da Folha. Um lugar de trabalhadores aventureiros que se orgulham de onde vivem. Nossa viagem começa no Alto Sertão Sergipano. Estamos na cidade de Poço Redondo, a 185 quilômetros de Aracaju. Nosso destino é um dos povoados mais antigos do município, Curralinho. Para chegarmos até lá, pegamos essa estrada na periferia da cidade. São 14 quilômetros de estrada de terra. O desconforto da estrada logo é esquecido quando mergulhamos na paisagem sertaneja. A vegetação da caatinga aparece com os tons característicos da estação. No ponto mais alto da estrada, minutos antes de chegar ao povoado, um presente para os olhos. Avistamos um pequeno trecho do Rio São Francisco. Uma bela paisagem. Parece um quadro emoldurado pela natureza. E não demora muito, chegamos ao nosso destino, o pacato povoado Curralinho. São poucas ruas e construções, mas o povoado é naturalmente belo, encravado às margens do Velho Chico. A comunidade vive na sua maioria da pesca e muitas mulheres se dedicam aos bordados, um atrativo para quem visita o local. Você aprendeu a bordar com sua mãe? Foi. E hoje você faz o quê? Faço rendender, só não faço crochê, que eu não sei fazer crochê. Mas faço todo o ponto desses aqui. A maioria daqui do povo tudinho sabe costurar. Eu faço jogo de cozinha, faço passadeira, já fiz coxa. Agora não faço mais não, que não tem saída. É só difícil para vender, né? É difícil, não aparece comprador e também não faz mais. Ajuda a passar um pouco o tempo aqui? Ajuda. Tem custo, né, os bordados. Tem vezes que a gente passa 2 meses, 3 meses, depende do ponto, né? Se for um ponto ligeiro, faz rápido. Se for um demoroso assim, que nem ponto de marca, aí demora mais, né? Passa 2 meses, mais de 2. Continuando o passeio na rua principal do povoado, além do estuário do rio, com as tradicionais canoas, encontramos os resquícios do passado. Ruínas das antigas casas que fizeram parte de uma época de prosperidade de Curralinho, em que o povoado servia de elo de ligação com as grandes cidades do Baixo São Francisco. Um período que o escritor Alcino Alves Costa, que é filho de Poço Redondo, pesquisou. Curralinho é um dos povoados mais antigos do Baixo São Francisco. E ele nasceu juntamente com outros povoados, dentre eles o Bom Sucesso, e era justamente o mundo civilizado do sertão do São Francisco. Poço Redondo nem existia nessa época. Curralinho ele vem praticamente desde o início da chegada dos holandeses em Sergipe. Décadas depois, aí surgiram os povoados, e no meio de todo esse povoado, o Curralinho, que era um povoado de uma pujança extraordinária. E era um dos portos mais principais do Baixo São Francisco. Além do embarque e desembarque de mercadorias, o movimento em torno do porto de Curralinho representava mais desenvolvimento para a comunidade. Chegava no porto do Curralinho para embarcar para Pão de Açúcar, Propriar, que era justamente o caminho do homem sertanejo. Iam essas mercadorias e voltava as canoas carregadas de cereais e novamente nas tropas de burros e carros de boi, varavam os sertões por uma estrada que, segundo versões, foi feita por Antônio Conselheiro, passava o estado da Bahia na Serra Negra, hoje Pedro Alexandre, e até os sertões de Canché, por aí.
Pela localização no Alto Sertão Sergipano, Curralinho, além do passado glorioso, foi palco das andanças de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido popularmente como Antônio Conselheiro, um líder religioso que fez peregrinações pelo sertão nordestino e que ganhou destaque na Guerra de Canudos, no interior do sertão baiano. Daqui a pouco, a Guerra de Canudos na Bahia e a importância da passagem de Antônio Conselheiro pela região de Poço Redondo, aqui em Sergipe. Antônio Conselheiro liderou um movimento social que desencadeou na Guerra de Canudos, na Bahia. Na passagem por Sergipe, teve uma participação muito importante no desenvolvimento do povoado Curralinho, município de Poço Redondo. Meus irmãos, eu andei mais de 1000 léguas nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. O cearense de barba grande e que se vestia com uma túnica se tornou líder social e religioso de peregrinos que o seguiam pelos sertões nordestinos. E era uma época do fanatismo, das crenças, e ele seguia muito, mas muito mesmo, era influenciado pelo padre mestre Biapina, que tinha o costume, o padre mestre Biapina, de construir cemitérios, estradas, igrejas, nas povoações que ele passava. E Antônio Conselheiro, quando se tornou um andarilho dos sertões, nesse livro aqui, o Lampião Além da Versão, eu tenho um capítulo sobre ele. Antônio Conselheiro, mensageiro de Deus ou protetor de jagunços? Antes de fincar raízes na cidade de Canudos, na Bahia, Antônio Conselheiro percorreu por anos o sertão nordestino. Em sua passagem aqui pelo sertão sergipano, Antônio Conselheiro, como homem religioso que foi, deixou algumas marcas. Aqui no povoado Curralinho, ele ergueu esta pequena igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, que fica num local privilegiado do povoado. Às vezes é mais seguro caminhar nas trevas que a luz do sol. Quero ir embora. Fique, Luísa. Deixa ele aí. Vai embora, minha filha. Se um dia quiser voltar, as portas de Belo Monte estão abertas para você. Eu estive lá nessa igreja com um amigo meu do Rio Grande do Norte, que ele é uma pessoa que pesquisa a história, principalmente das igrejas construídas por Antônio Conselheiro, e ele tinha curiosidade de saber se realmente essa igreja teria sido construída por Antônio Conselheiro. Eu fui lá com ele e outras pessoas amigas, que é pessoas que pertencem à Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, a SBEC, e nós fomos e ele constatou que realmente aquela igrejinha ela foi construída por Antônio Conselheiro, que segue todos os padrões de outras igrejas construídas por Antônio Conselheiro. Então, aí eu fiquei muito mais crente, muito mais acreditando que realmente a estrada e a igrejinha foram de Antônio Conselheiro, que passou por lá mais ou menos assim, em 1874, quando ele passou aqui em Itabaiana. Ao longo dos anos, a capelinha passou por algumas modificações. O local é simples e mantido pelos moradores, que também cuidam com carinho da imagem da padroeira Nossa Senhora da Conceição. A peça em arte barroca sofre com a ação do tempo, mas é uma relíquia para a comunidade. Por segurança, a imagem só fica na igrejinha nos dias de missa. Dona Terezinha é responsável pela imagem. Aí um dia eu fui lá na igreja, quando cheguei lá estava bem assim, uma brecha assim. Aí eu trouxe ela para cá, não botei mais. Aqui ela está em segurança. Eu tinha as cadeiras, tinha tudo carregado. E aqui ela fica em segurança, né? É, fica, quem não sai daqui, né? Quando tem missa. É, aí ela vai para lá. Belezas naturais, patrimônio histórico. Apesar da imagem que nem de longe lembra os tempos áureos, a falta de preservação, Curralinho segue no tempo e com suas histórias.
Um lugar encantador que não perde o brilho para quem nasceu por aqui, como o seu Aloísio, e aprendeu a exaltar outras riquezas do lugar. O movimento daqui era canoa, por água, né? Mas era mais rico o povoado? Era sempre melhor, né? O povo tinha mais condições do que hoje. Hoje está meio abandonado, né? Tá. Depois que o poço passou a cidade, aí acabou com isso aqui. Infelizmente, a modernidade dos tempos, a insensibilidade dos homens estão assassinando essa cultura e essa beleza, esse cenário extraordinário que era não só o Curralinho, mas todos os povoados da beira do rio. Bonitas, lindas, estilo europeu, aquele estilo barroco, mas Curralinho, por exemplo, está praticamente destroçado. Essas casas coloniais, essas casas de um estilo de uma época muito distante.